Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, porque estou assim pra gente comentar sobre o dia de ontem, que é uma data simbólica, 9 de julho. O que é que tem de simbólico nessa data? A gente vai ter que chegar até o final para entender, mas ontem foi o dia que o Trump resolveu colocar, tarifas no Brasil. E temos que falar sobre isso, tentar ficar o mais distante possível do fato, pra gente analisar, sem emoção, analisar de forma realmente fria. Mais fria possível, né? Óbvio que sempre vai acabar pendendo para um lado, pendendo para o outro. E eu dividi a coisa da seguinte forma. Vamos começar do começo do dia de ontem, porque antes da nota do pronunciamento oficial sobre as tarifas ser publicado, já tinha algumas movimentações. A CNN até chegou a falar que viriam tarifas, talvez até mesmo ontem ou nos próximos dias. Acabou que ocorreu ontem. E aí, a gente falar, vamos ver a nota aí do Trump e a gente começa algumas análises. Olhar como isso foi repercutido internacionalmente, nacionalmente, enfim, alguns meandros da situação. Depois olhar fora da bolha, furar a bolha. Vamos furar a bolha. Vamos ver como outros setores no Brasil comentaram sobre o caso, o que a gente pode esperar sobre essa situação. E depois a gente chega na parte que acho que amarra tudo. As pessoas dizem que a história é cíclica, ela tende a se repetir. Será que estamos diante de um ciclo histórico se repetindo, inclusive no 9 de julho? E a gente comenta sobre isso muito mais. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar mesmo, não vou nem ficar me alongando muito. Vamos começar. Vejam só. Antes da questão da tarifa, a gente tinha comentado, inclusive no vídeo de ontem, que a UOL tinha entrado em contato com o Departamento de Estado, publicaram a nota. Tinha saído uma matéria no final do dia 8, aí, final de anteontem, onde a Folha de São Paulo falou com um assessor sênior, que não falava que era o nome, mas também falava que a situação do Brasil está muito ruim, falava da questão da liberdade de expressão, censura. E aí ontem, a Veja, a Globo também, deu destaque ao que disse a Embaixada dos Estados Unidos. Então, mais um setor aí do governo americano se pronunciando sobre o que estava acontecendo. Aí tá ali, ó. A Embaixada dos Estados Unidos diz que Bolsonaro é alvo de perseguição vergonhosa. Este aqui seria o Trump fez 2, 4, 5, 4. Essa seria a quinta fala que vem de fora para dentro nas últimas 72 horas. Foi a primeira postagem do Trump na sua Truth Social. Depois, Trump repostando ele mesmo. A fala do Departamento de Estado, o emissário que falou com a Folha de São Paulo. E agora você tinha a Embaixada dos Estados Unidos. 5 comentários. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou nesta quarta, por meio de assessores da unidade diplomática, uma nota que manifesta apoio a Bolsonaro e seus familiares. O texto segue a linha adotada pelo Trump, que considera Bolsonaro vítima de uma caça às bruxas. No comunicado, a embaixada afirma querer, com o texto, reforçar a declaração de Trump contra a perseguição a Bolsonaro. Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. A Globo também deu destaque para essa questão da Embaixada dos Estados Unidos. Vou mostrar aqui só o início do vídeo para você sentir o tom da Leilani Nurbach. A Embaixada dos Estados Unidos soltou uma nota agora reforçando a posição de Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A assessoria de imprensa da Embaixada Americana no Brasil divulgou a seguinte nota. A gente tem aqui, olha, já está no G1 se você quiser acompanhar de perto, e eu tenho aqui na minha mão a nota. A nota diz: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele e sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Aí, próximas ações viriam. Aí você vê mais os horários, Era 1h pouca da tarde. A Globo News comenta sobre isso, Aí vem o Marcelo Lins. O nível de prioridade que Trump vinha dando ao Brasil não é compatível com a elevação do tom dos últimos dias. Basta lembrar que desde o início do governo Trump não tem um embaixador titular dos Estados Unidos no Brasil. E também é bom relembrar que quando Trump foi reeleito, fizeram muita chacota, muita piada, que não,
cara vai falar nada, né? Quem é Bolsonaro e sua turma aí na fila do pão? E aí a coisa começou a dar uma esquentada. Você vê 40 e... Deixa eu ver, de 55 para 42, dá o quê? 5, mas 47 minutos depois vinha a CNN Breaking News avisando que viria a acontecer. Trump confirma nova taxa ao Brasil. Mas ainda não tinha, né, o comunicado oficial. Vamos ver o que o pessoal comentava, o que poderia vir a acontecer. Último minuto, Donald Trump acaba de responder em relação às tarifas no Brasil. O que disse Donald Trump agora há pouco? Ele disse que o Brasil não tem sido bom para os Estados Unidos e que as tarifas em relação ao Brasil serão anunciadas, mas ele faz uma previsão que podem ser anunciadas ainda hoje ou amanhã. Essa fala de Donald Trump acontece após o Palácio de Itamaraty ter convocado o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil para esclarecimentos após uma postura em respaldo a Jair Bolsonaro, uma postura da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil que coaduna com o posicionamento de Donald Trump na Trump Social, quando ele diz que há uma caça às bruxas e que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser respeitado. A gente tinha uma expectativa de um anúncio em relação ao Brasil, ele não saiu ontem, não saiu hoje, mas agora Donald Trump confirma, o Brasil será sobretaxado sim, ou seja, uma crise diplomática que agora também contamina a relação econômica entre os dois países. A gente viu, depois dessa reunião do fim de semana da cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro, essa relação escalar de uma forma mais ideológica. Vimos uma defesa por parte do presidente russo Vladimir Putin acerca da consolidação de uma conversa que é muito difícil de ser colocada em prática, né? De uma moeda de transação comum para países membros do BRICS. O presidente Lula ratifica que o discurso da desdolarização do comércio mundial era um caminho sem volta. O presidente Lula defendeu exatamente a feitura de transações comerciais em moeda corrente, seja, por exemplo, o real, seja, ele deu o exemplo da União Europeia, né, que poderia essas políticas, com esses posicionamentos de Donald Trump acerca de Jair Bolsonaro e, posteriormente, houve essa defesa por parte do presidente Lula do ponto de vista institucional, da autonomia e, evidentemente, da autonomia do Brasil de conduzir as suas instituições, e agora há essa perspectiva confirmada por Donald Trump de uma represália do ponto de vista econômico. O Brasil, teoricamente, não seria um alvo óbvio por parte desse tarifaço de Donald Trump, até porque as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos são superavitárias para os norte-americanos. Se havia qualquer tipo de balanceamento ensejado pelas autoridades norte-americanas em torno exatamente dessas relações comerciais, o Brasil, teoricamente, tecnicamente, não seria um alvo óbvio. Portanto, a gente percebe sim um componente político acerca dessa possível taxação agora confirmada por Donald Trump, que o número do Brasil vai sair hoje ou amanhã. Essa sobretaxação sobre o Brasil e depois essa ameaça de Donald Trump de sobretaxar países que, segundo ele, adotassem políticas anti-americanas. Ele não detalhou na ocasião o que seriam essas políticas anti-americanas, e agora, a partir dessa escalada de uma tensão diplomática, a gente pode também ter uma escalada do ponto de vista desse tensionamento envolvendo a relação bilateral, o comércio exterior, entre Brasil e Estados Unidos. Uribe. Último minuto. Confusão, né? Confusão, não precisa nem falar. E eu acho que foi a questão seguinte, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Gerou aí uma insatisfação, essas movimentações do BRICS, a questão da desdolarização, junto com as confusões ligadas, liberdade de expressão, censura, as empresas americanas, as ordens. E eu até falo isso pelo conteúdo, da carta do Trump. E aí o tempo passa, o tempo voa, chegou a carta. Tá ali. Ontem, 9 de julho de 2025. Um dia simbólico. A gente vai demorar para falar porque é um dia simbólico. Olha, na carta, não vou ficar traduzindo letra por letra. E como o Poli 360 já traduziu, até ficou mais fácil, até para grifar, ficar bonitinho. Lê a íntegra da carta de Trump a Lula impondo tarifa de 50%. Ali, ó, Sua Excelência Lula, presidente do Brasil, Brasília, seu presidente, enfim, Ele começa a carta, esse aqui já é o primeiro parágrafo, falando de Bolsonaro. Já na primeira linha. Conheci e tratei com Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional.
Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Veja como é que ele começa, né, a carta dele. Em parte, por causa dos ataques insidiosos. Assim, ó. Olha de forma fria, frio calculista. Por mais que a gente sabe que possa ter uma componente política, não está expresso com todas as letras que, olha, uma das condições para a gente não colocar tarifa no Brasil, o que é que seja, é acabar com o julgamento de Bolsonaro. Você não está vendo nada assim. Pode ter essa componente política, você pode tentar tirar isso do texto, mas de forma clara não está falando que esse é um ponto central. Ele está colocando ali como um problema que ele vê aí, né, está dando aí seu suporte, seu apoio. Beleza. Já no segundo parágrafo, aí não. Porque ele fala, ó, em parte por causa dos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos Estados Unidos. E aí ele dá um exemplo, né? Qual seria essa violação? Ele bota, como demonstrado recentemente pelo Supremo, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multa de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, enfim. Em parte por conta disso, liberdade de expressão, a partir de 1º de agosto, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas, para tentar evitar essa tarifa de 50%, estão sujeitas a essa tarifa mais alta. Então tá ali, né? No segundo parágrafo, ele já fala, ó, uma das razões, aí o que tá lá no texto, pode falar, não, não é isso. É a componente política, tudo mais. Mas eu também acho que é uma componente política. Ele tá falando, ó, a questão da liberdade de expressão tá me motivando a tarifa de 50%. E ele fala, ó, as ordens, aquelas ordens lá que ficou, acho que ganharam destaque na época do Twitter Files, né? Que até o Jim Jordan, lá na espécie de CCJ dos Estados Unidos, não sei se é bom a CCJ, né? Mas uma comissão da Câmara abordou esses assuntos, solicitou esses documentos das empresas, acabaram publicando na época. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. É necessário para isso. Aqui eu acho que Dona Anjo, jogando só palavras. Dá para dar algum tipo de justificativa, né? Enfim, né? Tá floreando. Enchendo linguiça. Aí depois ele volta. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Enfim, a galera vai falar, não, vamos botar aí tarifa, botar a soberania do Brasil, etc, tudo mais. Só que, olhando a questão da componente política e o que está sendo discutido, ele pode colocar coisas aí, mostrar que o Brasil é soberano, etc, tudo mais. Mas se o governo americano está falando, o canto que colocar, vai colocar 50% acima, então se o governo do Brasil colocar 50%, lá vai colocar 100%, as pessoas que serão prejudicadas no Brasil continuarão sendo prejudicadas. Então, no final do dia, teremos pessoas prejudicadas. Teremos pessoas prejudicadas no final do dia e isso não tem nem o que comentar. Aí vem o 6º parágrafo. Mais uma vez, eu acho que ele volta a falar sobre motivações. Que ele diz assim, ó, além disso, por causa dos ataques contínuos do Brasil, as atividades comerciais digitais de empresas norte-americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Então, tanto no 2º parágrafo quanto no 6º parágrafo, o Trump fala especificamente da questão das empresas de tecnologia, principalmente as Big Techs, que mais uma vez remete à questão de liberdade de expressão, censura, como um motivador para esse tipo de decisão. Eu não estou frisando isso à toa, né? A gente vai fazer um pouco mais de lá na frente. Aí eu volto para essa carta. Eu até vou voltar nesses 2 parágrafos, o 2º e o 6º parágrafo. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essa tarifa podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América.
Teve uma questão que eu achei curiosa, eu não coloquei aqui em vídeo, pra... Assim, acho que dá um efeito melhor, né? Se mostrar aqui. Olha, nós falamos sobre isso dias atrás. Que foi o seguinte. Pera aí. Aqui, ó. Quando o Trump, ele fez a primeira postagem na Truth Social, que a gente comentou 2 dias atrás, no episódio 2082, olha não, peraí. Aqui é o que ele fala do Elon Musk, foi mal. Aqui é o que ele fala do Elon Musk. Volta. Aqui, ó. Eu também comentei esse vídeo, enfim. Quando ele falava de Bolsonaro, teve uma coisa que chamou minha atenção quando eu vi agora essa questão da tarifa. Ele falava assim, ó. O Brasil está fazendo coisa terrível no tratamento de Bolsonaro. Observei assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de vir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, certo? Por ele tanto pelo povo. É o que ele diz agora, ó. Conheci Bolsonaro e ele era um líder forte que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em comércio. Então você vê o Trump coloca, né, uma tarifa comercial, e aí fica até dando a entender, né, se no texto ele está falando sobre questão de liberdade de expressão e também fala dessa falta de reciprocidade, as palavras que ele usa, ele deixa em aberto, se você lembra o que ele comentou dias atrás, que se não fosse o Lula, talvez nós estivéssemos em uma posição diferente. Talvez se Bolsonaro tivesse sido reeleito, a relação com os Estados Unidos poderia estar em outro ponto. Enfim, né? Acho que isso são coisas que dá pra gente, assim, né, levantar, sem torcida, sem nada, questionamentos, né? O Rafinha postou lá a carta. O Renato comentou falando, né? A carta oficial da Casa Branca selou que já era evidente. A instabilidade institucional brasileira passou a ser tratada como risco comercial e sistêmico concreto. Ao atrelar a imposição de tarifas à situação jurídica de Bolsonaro, os Estados Unidos não estão emitindo opinião sobre política interna. Estão formalizando por escrito que o Brasil perdeu previsibilidade regulatória necessária para sustentar uma relação bilateral confiável. E olha só, eu não vou nem endossar as palavras de Renato, porque assim, em termos específicos, ainda que a gente possa falar, não, a gente tá ligado aí das movimentações políticas por trás, Eduardo, Paulo Figueiredo, Bolsonaro. Independente disso, a gente pegar só o que tá na carta, ainda assim essa postagem acho que ela não tá errada. Porque ele cita a questão das empresas de tecnologia. Então acho que dá para colocar, né, que alterar a imposição de tarifas, a situação jurídica, né, das empresas norte-americanas, algumas ordens que o Trump classificou como censórias e, enfim, né, ilegais. Ele está formalizando por escrito que o Brasil perdeu a previsibilidade regulatória necessária para sustentar uma relação bilateral confiável. E depois ele complementa falando, além do impressionante conteúdo da carta, o que mais chama a atenção é o silêncio estratégico do sistema financeiro nacional. CVM, Banco Central, Fibrabran, gestoras e agentes da Faria Lima, todos habituados a se manifestar com agilidade diante de qualquer tensão regulatória. E aí tem um evento que eu nem cheguei a comentar. Vocês lembram que ano passado, em agosto, quando houve a suspensão do Twitter, houve o bloqueio, né, e até pagar multa depois teve confusão nisso, da Starlink. E na época, as pessoas chegaram a comentar sobre isso. Poxa, como é que você pega uma empresa e você pune a empresa por outra porque, em tese, o dono são o mesmo? Quando, na verdade, você sabe que não é assim. Porque são empresas de capital aberto. Tem mais de um dono. Então, porque tem um sócio na empresa A e um sócio na empresa B, o mesmo sócio, você vai punir ambas as empresas? Então, isso eu acho que cria uma certa tensão regulatória. E aí, realmente, né? CVM, Banco Central, Fibrabran, gestoras, né, o mercado, pouco falaram sobre isso na época. Pouco falaram sobre isso. A gente tem que lembrar dessas coisas, não pode esquecer. Enfim, né? Pronto. Aí foi o início. O início da confusão toda, e daqui pra frente é só gritaria. Antes de falar da gritaria no Brasil, ontem o Mafinha fez um baita de um favor de ficar dando vários RTs, botando várias coisas na minha timeline, ficou até fácil. Mas vai lá. The Wall Street Journal não comenta sobre isso. Trump ameaça impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, citando o tratamento dado a Bolsonaro. Você vê que não é nem o ponto central, mas é que todo mundo entende o por trás, né? O por trás das letras, por trás do que está escrito no papel, o pessoal percebeu que também tem o fator Bolsonaro. Trump ameaça impor tarifa de 50% ao Brasil por tratamento da Bolsonaro e outras divergências. Você vê que o político, né, o jornal europeu,
Na verdade, tem uma parte europeia, mas também tem uma sede nos Estados Unidos. Enfim, outro jornal internacional grande. Você vê aqui que foi um pouco mais preciso, né, do que a The Wall Street Journal. Além de Bolsonaro, tem outras coisas também. The New York Times, notícia de última hora. Trump diz que planeja uma tarifa de 50% contra o Brasil, citando o que ele chamou de caça às bruxas pelas autoridades brasileiras contra Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe. BBC. Trump ameaça Brasil com tarifa de 50% e exige o fim do julgamento de Bolsonaro. Então, assim, por mais que não esteja na carta, você vê que tá todo mundo olhando, né, as entrelinhas. Fala, cara, eu acho que a questão de Bolsonaro aí tem um peso grande aí na decisão do Trump. NBC. Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil, citando acusações criminais contra Bolsonaro. Todos veículos internacionais, né, de ampla envergadura e alcance. France 24. Trump põe tarifa de 50% sobre o aço no Brasil e exige o fim do julgamento de Bolsonaro. E ainda bota a foto de Bolsonaro. Trump põe tarifa de 50% ao Brasil como punição por julgamento de caça às bruxas contra Bolsonaro. Aqui falou, é por causa disso. Até esqueceu a parte das empresas. Não tem nada, é por causa de Bolsonaro. O Washington Post não colocou nem a foto do Trump. Já colocou a foto de Bolsonaro. Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, marcando uma forte escalada na disputa diplomática sobre o processo movido pelo Brasil contra Bolsonaro. Bom, ainda tem a Reuters. Trump disse que seu governo imporia uma tarifa de 50% sobre todas as importações do Brasil a partir de 1º de agosto, enquanto o líder republicano também expressou apoio a Bolsonaro. Não condicionou uma coisa a outra, mas destacou também a questão de Bolsonaro. Aí você vem para o Brasil. E aí começam as reações. Janja sobre a ameaça de Trump. Ai, esses vira-latas. Primeira-dama repercutiu a ameaça de tarifas, né? Fernando comenta, quando vier a taxação e a economia for ainda mais para o buraco, não esqueçam dessa senhora, por favor. Aí tá o momento, eu não vou dar play nesse vídeo. Vou só ler a descrição do Metrópolis. Vira-latas, reage Janja após questionamento a Lula sobre tarifas de Trump. Fala de Janja, ocorreu quando jornalistas questionaram Lula a respeito da nova ameaça de sobretaxa dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Em nota, a assessoria da primeira-dama disse que Janja não se referiu aos repórteres, mas aos bolsonaristas, que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. O Itamaraty também reagiu, devolvendo a carta de Trump. A embaixada considerou ofensivo. Ofensivo, não quero, tudo devolvendo a carta. Enfim, é um negócio meio simbólico assim, para mostrar que, sei lá, não vai se acovardar e etc tudo mais. Como impacto no Brasil, né, enquanto Lula mostrava que ele é brabo, que ele não vai sobrar, que ele está defendendo a soberania nacional, você vê aqui, né, carne bovina, né, Ambiec. Tarifa de 50% dos Estados Unidos é entrave ao comércio e afeta abastecimento global. Ontem, inclusive, a FPA, né, Frente Parlamentar do Agro, que sempre está calada, que nunca comenta sobre nenhum problema ligado à liberdade de expressão nem nada, a FPA ontem abriu a boca. Porque toca na questão, né, do comércio. Toca nos grandes exportadores de comida. Porque até quando o pequeno e o médio pecuarista são punidos, a FPA mal se move. Mal se move. O negócio são os grandões, são os campeões nacionais. E o Renato diz, né? O governo Lula finge que é protecionismo, mas o recado é outro, e é direto. O país onde o judiciário acumula funções, ignora o devido processo, instrumentaliza o sistema penal e age sem contrapesos, passa a ser tratado como estado disfuncional. E estados disfuncionais não recebem benefício da dúvida, recebem tarifa. E além dessas preocupações, juros e dólares futuros disparam após Trump anunciar a tarifa de 50% para o Brasil. E convenhamos, né, gente? Não é uma medida para se celebrar, é uma medida triste. É triste de ver o ponto que a coisa chegou. É triste de ver o ponto que a coisa chegou. E eu fico me perguntando, né? Será, velho, de coração, que a gente não dava pra estar vivendo num cenário de Brasil muito melhor? Muito mais de boa, que esse tipo de assunto nem estivesse entrando em campo. Não precisava ser Bolsonaro presidente, não, mesmo Lula presidente. Sabe? Não tinha nada, nenhum caminho no meio desse percurso, né? Liberdade de expressão, todas essas coisas, não tinha nada que podia ser feito nesse meio de caminho. Ontem eu acompanhei muita coisa, além da bolha da direita.
Minha percepção é o seguinte, né? Ontem eu vi, a direita estava em festa, não por questão da tarifa em si, celebrando, né? Acho que ninguém, sã consciência, celebra o país pagar mais e ver setores da economia podendo ter algum tipo enfim, de problema. Acho que ninguém vai celebrar esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, isso na direita, né? E na esquerda, em outros setores, a galera preocupada no seguinte, olha lá, ó, os caras estão prejudicando o país inteiro. Só que enquanto a direita olha para essa questão como um possível caminho para recuperar um pouco de liberdade, né, o estado das coisas, que eu entendo muito o lado... Não preciso explicar porque eu entendo o lado da direita, né? Mas eu entendo muito o lado da direita e eu fico vendo, falo, pô, velho, o lado de lá sequer consegue entender por que as pessoas mais à direita olham para essa situação e veem alguma coisa, não a decisão em si, mas as, sei lá, possíveis consequências, né, em um determinado cenário que possam falar, não, velho, é por isso aqui que eu tenho um tipo de esperança em meu coração. Sabe, eu fico me perguntando, será, velho, que tem chance desse país, as pessoas se entenderem minimamente? Será que existe alguma chance de quem não é de direita, porque tem vários setores, olhar para o que está acontecendo e falar, pô, eu estou entendendo por que esse pessoal está tão insatisfeito com o que se passa no país? Será? De coração? Porque eu acho que enquanto isso não acontecer, não se chega a nenhum lugar. Sabe? Eu também acho que a direita precisa olhar demandas de outros setores da sociedade, mas eu acho de coração também, sem querer ser torcedor, olhar frio, sem querer puxar o peixe para a direita. Eu acho que, por mais que a direita tenha suas limitações, tenha mil e uma coisas, eu ainda vejo alguma chance da direita olhar para outras demandas, amolecer o coração e falar, não, cara, vamos aí, isso aqui é bom pro Brasil, vamos junto, tamo junto, é isso aí mesmo. Esquece aí de onde que tá vindo, né? Vamos lá, a gente apoia esse tipo de coisa. Mas isso vindo de quem na direita, tentar entender verdadeiramente por que tanta gente no Brasil está revoltada. Tem gente no Brasil que está no nível de revolta, sem igual. Eu entendo muito bem porque o povo está revoltado. Me pergunto se algum dia outros setores vão entender. Porque enquanto não entender, não se chegará a lugar nenhum. Vai ser briga atrás de briga, dia sim, dia também, tensão atrás de tensão. Eu me pergunto quem que quer viver num clima como esse, sem sequer tentar entender por que o povo está revoltado. Mas vamos lá. Um vídeo brilhante que alguém resgatou ao longo do dia de ontem, né, para mostrar, né, um dos maiores analistas políticos do país, é o vídeo do Tonho Doritos. Veja o que o Tonho Doritos tem para falar. O Eduardo Bolsonaro, você acha que esses caras estão lutando de lá enquanto você luta daqui? Você acha que eles vão fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Você realmente acha, cara? É muita ilusão. É muita ilusão você achar que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Presta atenção, isso não vai acontecer. O Trump não vai arrumar uma briga com a Suprema Corte Brasileira por causa do Alexandre de Moraes, porque para o Trump não interessa. Para os Estados Unidos, a relação comercial bilateral que nós temos é muito superior a essa birrinha de governo. Errou, né? Porque isso não é análise política. Isso não é uma análise política. Isso é manter o... Sabe? Isso aqui é manter a cabeça afundada num balde de cocô. Isso não é análise política, né? As pessoas não fazem análise política, as pessoas é torcida. Cara, eu tô tentando pontuar, eu tô falando pra você, ó, gente, tem muita gente aqui que tá vendo o que tá acontecendo, tá revoltado. Tem gente que tá olha, tem gente que está instrumentalizando essa situação pra defender a soberania nacional, gente que bate palmas quando a CIA ajuda o lado deles, mas tem gente que nem gosta tanto assim do Lula, que também tá revoltado. Porque na cabeça deles, os bolsonaristas estão prejudicando o país inteiro para livrarem o próprio rabo. Sabe, eu tento olhar para a situação, tento compreender, ver o que cada um está comentando. Não é o que a turma do MBL faz. E eu tô falando isso também frisando, porque lá na frente a gente vai voltar a falar do MBL. Mas tudo bem. O Arthur aí que disse que não vai ter nada. Jamais vai fazer alguma coisa. Bom, a gente já viu que já teve. E além de já ter ocorrido, você vê o Luciano Costa, ele faz um comentário, trabalha até no mercado financeiro, fico surpreso de ver alguém do mercado financeiro com algum tipo de discernimento, falando o seguinte, que Trump não só colocou no Brasil a maior tarifa até agora, como escreveu cartinha a Lula citando perseguição judicial a Bolsonaro e acusando o país de ser contra eleições livres e liberdade de expressão.
Para outros países, cartas foram padronizadas sem citações pessoais. E é por isso que toda a imprensa internacional deve estar comentando, e por isso está todo mundo olhando as entrelinhas falando, pô, acho que ele também está falando de Bolsonaro, né? O Guga Chakra também comenta sobre isso. Ele também dá esse mesmo destaque. Cara, isso não é um comportamento normal. Isso não aconteceu com outras pessoas. Tanto que tá ali, ó. Guga diz que carta dos Estados Unidos enviada ao Brasil é inédita. Aos outros países estavam focadas em questões comerciais. A citação da primeira frase do maior líder opositor do Brasil, Bolsonaro, questionando a justiça brasileira, isso é completamente inédito à postura de Trump. Isso na questão de tarifas. Dificulta muito as negociações daqui para frente. Uma coisa é negociar no âmbito comercial. Deixa ainda mais complexa a forma como o Brasil vai reagir a essa carta do governo americano, porque envolve uma questão judicial de soberania brasileira. Eu acho que outras coisas também, né, Guga Chakra? Mas tá aí. Avançando. Após o ocorrido, aí o pessoal ficou assim, né, tentando analisar, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo publicaram uma nota conjunta, né, um comunicado, né, tá ali, nota conjunta à imprensa. Uma hora a conta chega, e aqui eu vou trazer algumas impressões, tentar passar para vocês também o que outros setores, sei lá, podem entender de uma carta como essa. E fala assim, ó, a carta de Trump a Lula é clara, direta e inequívoca, e reflete aquilo que nós há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Há décadas o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática, liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos, respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, liberdade de expressão, de imprensa e a realização de eleições transparentes com ampla participação da oposição. Pelo que eu acompanho, eu acho que desses dois primeiros parágrafos, ninguém, né, assim, na esquerda todo mundo vai chorar. Mas quem não é 100% alinhado a Lula, se eles fossem reclamar de alguma coisa disso daí, eu acho que podem pegar alguma coisa na seguinte linha, falando o seguinte, né? Que o Brasil está ensinando a comercial democrática liderado pelos Estados Unidos. E aí apontar lá, ó, lá vai a vassalagem, batendo continência para os Estados Unidos, etc, tudo mais, porque nem todo mundo entende que a ordem do mundo é liderada pelos Estados Unidos e tem várias pessoas que não são apoiadores ferrenhos do Lula, que vêm dessa forma, enfim. E a direita, obviamente, vai olhar para isso aqui e vai concordar 100% do início até o fim. Tô falando, diferente do MBL, quero fazer a análise mais fria possível, sem nenhum lado de torcedor interferir. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta de Trump apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Aqui, se for pegar alguma coisa, com outro setor, eu vou falar lá, ó. Tá vendo lá? É culpa de Eduardo a tarifa. Né? Quem aí tá achando ruim a tarifa, fala lá, é culpa de Eduardo a tarifa. Ao Brasil, todos os avisos foram dados. Aqui eu achei interessante, porque foram informações que eu acho que até então não tínhamos. Foram dados avisos por via diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. Então parece que chegou várias mensagens aí para todo mundo. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio, risos, ironias e, ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. Enquanto o Supremo e o ministro colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o Jair, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Em reação às restrições de visto para violadores da liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, uma medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas, um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. Esses dois parágrafos, com exceção do petistão e também o quarto ali, eu não vejo o que a pessoa iria reclamar. A pessoa que lê isso aí, talvez ela refletisse, né? Eu acho que esse tipo de informação é até importante chegar em qualquer pessoa que esteja perdida no assunto.
Pessoas que não acompanham política, eu acho que esses 3 parágrafos, né? O quarto, o quinto e o sexto, falou, cara, deixa eu explicar aqui algumas coisas que estão acontecendo. Que tem muita gente no Brasil que acha que não acompanha o que se passa. Aí depois volta para falar o seguinte. Enquanto isso, Lula aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos, com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã, ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presença de Bolsonaro. Enfim, essa daqui é uma posição que quem é de direita vai falar, é isso mesmo. Quem está mais à esquerda vai falar, não, vocês estão viajando demais. Isso daí é inconciliável. Essa visão da geopolítica é inconciliável. Cada lado vai ter uma posição. A decisão de Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos. E precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada. Ao escreverem isso, o que me fica parecendo é que a situação, né, juntou a fome com a vontade de comer. Sei lá, acho que o Trump estava olhando, ia também insatisfeito com essa questão comercial com o Brasil, e falou, já tá ruim, não dá ter esse outro problema aí, vai os dois aí de uma vez só. Porque isso daqui não é a primeira vez que eles falam sobre isso. Eduardo já tinha dado entrevista sobre isso, falando, cara, a gente não tá procurando sanção contra o Brasil. Não estamos procurando sanção contra o Brasil. Estamos aqui tentando falar de uma pessoa específica. Tanto que Eduardo até chega a falar, olha, eu não estou contra a corte como um todo, não estou contra a instituição, estou contra uma pessoa X. No entanto, recentemente, Trump, corretamente, entendeu que o ministro só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com a sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo desta aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que pode chamar, né, tarifa, o nome do ministro. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade, soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo Supremo. No final, encerra com uma fala que também apela para questões ideológicas, que a direita vai enxergar de uma forma, a esquerda vai enxergar de outra, e setores que não têm ideologia vão falar, mas e aí, irmão? Eu estou preocupado, às vezes, sei lá, com o dinheiro no meu bolso. Enfim, esse foi o posicionamento oficial. Ainda tem esse aqui, ó. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito, adotem a saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com a anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Aí fica naquela, né? Uma anistia ampla e restrita, mas ao mesmo tempo vai punir. Isso aqui acaba tendo até com um contraponto, né? Assim, né? Indo na direção oposta do que as pessoas estavam comentando sobre a anistia nos últimos dias. Que normalmente, historicamente, a anistia quando é dada é sempre dada para ambos os lados. Não é assim, irmão? Assim, ó, é você apagar eventos. Aí você fica, pô, é anistia ampla e ao mesmo tempo responsabilização. Estou dizendo para vocês a coisa da forma mais fria possível, com os pormenores, fazendo até o papel de advogado do diabo. A gente não é o MBL. Olhar para a questão para tentar entender todos os pontos. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. Opa, até grifei de roxo, outra coisa, cor. 3 semanas. O quê? O que vai acontecer em 3 semanas? É o 1º de agosto, né? Entendi. Mas também fique aberto, né? Porque 1º de agosto começa a cobrar as tarifas. Mas será que é só isso? Enfim, é hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e a América, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Essa nota aí ganhou repercussão na imprensa ontem, tá ali o Hugo Chakra. Ele repercute a nota conjunta, né? Eu não vou dar play nesse vídeo, ele basicamente vai ler essa nota do início até o fim. Vamos correr, ainda tem muito mais coisa. Tô aqui olhando pro relógio. Aí, saindo da bolha. Vamos sair da bolha agora e analisar as coisas de ontem. Porque eu acho que o nosso papel é esse, nessa bolha. Mas e aí agora? Qual é que vai ser? Pois bem, o amigo do Deltan Dallagnol, Leonardo Lopes, sempre faço questão de frisar isso. Se Trump tivesse aplicado só a lei Magnitsky no ministro, estava todo mundo achando legal e só meia dúzia reclamando. Mas não, Trump resolveu usar o Bolsonaro como desculpa para retaliar os BRICS.
Acho que ele tá até meio ok nesse comentário. Acho que não dá pra discordar muito dele. Acho que realmente só foi só a questão da Magnitsky, não tinha tanta gente gritando. Espero que não tenha sido sugestão do Bananinha, porque a ideia foi estúpida, ou seja, tem tudo para ter sido sugestão dele. Tava tudo indo tão bem para a derrota do PT em 2026. E esse ponto aqui ele correu bastante no dia de ontem. As pessoas começaram a dar como certo que essa movimentação foi um presente para o Lula, que agora vai. E eu realmente tenho dificuldade para entender, gente, esse ponto. Eu realmente, sem ser torcedor, eu não consigo compreender. Ah, não, porque agora tem ameaça do inimigo externo. Tá, não, que o Lula vai ganhar um discurso. Tá, mas, sei lá, velho. Acho que as pessoas estão acompanhando o que se passa no Brasil. Eu acho que as pessoas acompanharam o que estava acontecendo de 1º de janeiro de 2023 até 9 de julho de 2025. Aí, por causa disso, agora vai votar no Lula pelo quê mesmo? Pelo quê? Pra mostrar que aqui na casa da mãe Joana é tipo isso? Não sei. Esse sentimento mais patriótico eu vejo mais na direita, né? Então, não sei se a galera da direita ia votar no Lula por causa disso, né? Não sei, porque, não sei, realmente não sei a que ponto isso daí pesa. Se você tem algum problema econômico, eu acho que as pessoas estão vendo que grande parte do problema econômico é também porque o Lula é presidente. Não estava acontecendo isso. Então, as pessoas que vão ser punidas economicamente, elas vão votar no Lula para continuarem a serem punidas economicamente. Eu realmente tenho dificuldade para entender, sabe? Esse ponto aí. O Faz o L comenta, né? Liberais estão sempre prontos para servir de ponta de lança para narrativas esquerdistas, né? O que dizia o saudoso professor Olavo dessa gente mesmo, né? O que eles sempre andavam esperando. Aí vem outro. Pedro Albuquerque, fundador do Traders Club. Ele acelera demais. É multimilionário. Tudo o que Lula queria. Inclusive estava provocando o Trump desde o começo do ano. Mas queria pra quê, velho? Sério, velho. Eu realmente queria entender essas análises. Me é difícil de compreender. Você pode tentar se desenhar, eu acho muito difícil. Aí vem, você vê que essas análises sempre vêm dos liberais, né? Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Aí vai, né? É um impacto grande, mas não gigantesco. As exportações brasileiras para os Estados Unidos correspondem a pouco mais de 40 bilhões, numa base de 12 meses, em torno de 11% das exportações do país. Vai ter um impacto sentido por alguns setores, porque o perfil das exportações para os Estados Unidos é diferente do perfil das exportações em geral. Para o resto do mundo, o Brasil é principalmente exportador de commodities, de produtos agroindustriais, petróleo, minério de ferro. No caso americano, é principalmente de manufaturados e nada terrivelmente sofisticado. É um pedaço dos 2,5% do PIB que será afetado. Do ponto de vista econômico, é ruim. Do ponto de vista político, para o governo, é um presente com o qual o governo não estava contando. Como assim um presente? Eu acho que perante a esquerda, a base de esquerda, o Lula realmente ele pode surfar. É o momento dele agora mostrar que ele é o brabo. Que ele é o brabo, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, mas e o restante da sociedade? Eu acho que quem já tá contra o Lula não aguenta mais. O eleitor nem Lula nem Bolsonaro vai votar no Lula depois dessa situação? Eu sei quem é a pessoa, podia trazer a postagem original, mas vou seguir aqui a mesma abordagem da Anitta. Toma aí o estrategista político do Republicanos, do Partido Republicanos. Não, eu não vou liberar o print com arroba, porque essa galera aí é que fala que o importante é viralizar para te alcançar e te faturar, mesmo que seja com hate, né? Falem mal, mas falem de mim. Então, deixa essa turma aí sem saber quem é. Aí ele coloca a notícia. Trump taxa Brasil em 50%, ataca a eleição no país e usa Bolsonaro como motivo. Aí diz, ó, sem medo de errar, afirma. Primeiro, assim como aconteceu no Canadá, Trump está ajudando a esquerda a ganhar em 26 no Brasil. Será que a situação no Canadá é similar à situação no Brasil? Parabéns, Eduardo Bolsonaro, por ajudar a prejudicar o nosso país. Política pequena, tacanha, sem propósito, nem massa encefálica. Você representa o que é pior na política mundial, o grande patriota. Terceiro, a taxação de 50% é um absurdo, desproporcional, injusta e joga as relações comerciais Brasil e Estados Unidos no lixo. 4. Já disse, repito, tem coisas que não são debate esquerda-direita. Sou do lado do Brasil. E vai botar, eu acrescento um 5, né? Você mostra claramente que, e é o que eu falo pra vocês,
que é impossível existir o lado do Brasil. Porque sem entender por que tantas pessoas estão revoltadas, eu conheço a cabeça da direita. Vocês podem ter o melhor argumento do mundo, não vão te ouvir, campeão. Não vão te ouvir. Não vão te ouvir. Ainda tem uma coisa extra, né? Que essa matéria é do flautista de Genebra. Grande Jamil Chad. Vocês que são da direita, vocês conhecem alguns setores da direita, vocês realmente acham, gente, que tem chance, sabe? Eu acho que vocês já dão bastante o braço a torcer, mas vocês acham que tem realmente chance de dar certo, sabe? As pessoas conversarem, chegarem em algum lugar, sem um respeito mínimo à existência de um grupo político? E tem um grupo político que parece que não pode existir, que é a direita. Mas vai entender, né? Vai entender. O JL Braga fala, 100% das pessoas falando que isso é bom para o Lula. Eu acho isso zero, óbvio. Zero. Vamos ver a condução daqui pra frente. A pessoa mostrando, cara, eu não consigo entender. Tá no mesmo barco que eu. Não consegue entender. O Gloves fala, capaz, também concordo. Bando de emocionado. Fazendo link ao que aconteceu no Canadá. O Canadá, o Trump, ameaçou anexar o país. Você quer querer comparar uma coisa com a outra? Você quer comparar a esquerda, não sei nem falar assim, o candidato de esquerda que venceu lá, né? Inclusive um banqueiro que já presidiu o Banco Central do Canadá e o Banco Central da Inglaterra. Então, assim, você quer comparar a eleição deste cara com pautas, com o cenário do Canadá, demografia do Canadá, os problemas que o Canadá enfrenta com o Brasil de Lula. Taxação sem impostir a aceleração da várzea que já somos. Se Lula dobra a aposta, o povo se lasca. Se Lula se dobra, a esquerda lasca o Lula. Eu acho que a situação não é tão similar. Acho que não dá pra comparar as situações, mas vai entender. Aí vem cada esquerda, né? Trump acabou de reeleger o Lula. A Bia da Casana colocou 10 itens. Aí vamos pensar sem torcida. Primeiro, não tem picanha. Não tem dólar barato. A gente acabou de ver o quê? Dólar futuro subiu. Sem segurança nas ruas. Sem saúde de qualidade. Sem redução de impostos. Pelo contrário, só aumentam. Sem combate ao crime. Sem gasolina R$5, sem valorização do salário mínimo real, isso não é bobagem, sem transparência nos gastos públicos, sem crescimento econômico sustentável, né? O Trump acabou de reeleger o Lula. Este perfil, Steve Bannon, já apareceu algumas vezes aqui. Ele trabalha ativamente nas redes sociais, inclusive, para destruir Bolsonaro e emplacar uma terceira via sem Bolsonaro. Ele odeia o bolsonarismo. Mesmo uma pessoa que odeia o bolsonarismo, mas que está tentando olhar a coisa com menos emoção, fala o seguinte: eu simplesmente não enxergo qualquer pessoa que já não esteja de 4 pro Lula e vai pensar, eu tenho que votar no Lula agora, né, para combater o Império Americano. Lasque-se, né? Se eu vou ter que me alimentar de reboco de parede, eu amo meu país, né? Eu que me lasco, eu não tô nem aí. O importante é destruir o imperialismo americano. Tipo, de onde vocês estão tirando isso? MBL, vou levar a sério MBL. Análise do Arthur Moledo-Val. Teve gente falando ontem do Arthur Moledo o seguinte, né? Essa análise do Arthur Moledo-Val, nem vou levar. O pessoal fez uma piada com aquela história do São Fácil porque são pobres. Mas eu nem vou falar sobre isso, deixa lá. Aí tem o Renan Santos, ó. Esse tarifaço do Trump caiu do céu pro Lula, ganhou uma causa, um antagonista, um discurso. Isso aí. Resta saber se a China compensa o que perdemos com os Estados Unidos, aprofundando nosso sino de dependência. Posso estar errado, claro. A percepção geral pode ser outra, e o PT perdeu a habilidade de lidar com a opinião pública. Não, realmente. Alguém mais perto, entrando, levaria de braçada? Sim, levaria. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que essas análises, sabe? Arthur Moledo-Val, Renan Santos, liberais, o amigo do Deltan Dallagnol e muito, seguem o que o Agape está comentando. Ele tá falando, inclusive, da turma da direita. Ele fala assim, ó, curioso ver os discursos de algumas pessoas por aqui, desdenhando só porque o nome de Bolsonaro foi citado. Assim como na gringa, a gente com a tal Trump Derangement Syndrome. No Brasil acontece o mesmo com Bolsonaro. Pegaram um ódio tão visceral por ele que perdem qualquer traço de discernimento. Viraram a turma do contra. Em muitos casos, é gente que era fanática pelo Bolsonaro e depois de se decepcionar com a figura irreal que projetaram, passou a ser tão irracional na crítica quanto foi na adoração.
Eu já fiz muita crítica dura a Bolsonaro aqui, mas nunca me deixei levar pela raiva. Pois é, né, Agape? Eu tento também não deixar me levar nem pela raiva, nem pela emoção demais, mas... é como é a vida, né? Aí, quem comentou ontem sobre o caso? O vice-presidente do Open Society, no mundo, né? O menino dos Soros, Pedro Abramovay. Bolsonaro manda o filho aos Estados Unidos para pedir socorro a Trump. O socorro vem em forma de castigo aos brasileiros. 50% de tarifas em nossos produtos, ou seja, Bolsonaro acha mais importante o apoio à sua impunidade do que a preservação de empregos no Brasil. Quem falou a mesma coisa que o Pedro Abramovay, né, o garoto dos Soros, foi Chico Linguiça. Os Bolsonaro colocam o interesse personalíssimo acima do nacional, diz Chico Linguiça. Com apoio do antagonista, né? Esse mundo é engraçado, né? Aí, também o chaveiro do MBL, André Guedes, o PT vai culpar o bolsonarismo pelo aumento das tarifas. E adivinha, o PT estará certo. É isso aí mesmo. Assim, tem algumas coisas que são irreconciliáveis nesse país. Para onde vai, eu não sei. E todas as postagens aqui, né? Assim, a maior parte delas você pode ver aqui, ó, alcance. 38,9 mil. Assim, ó, a do Guedes, 8.400. A do Isentão, perfil pequeno, 560. Mas eu vi Isentão. E agora um monte de gente tá vendo. Pedro Abramovay, 66 mil pessoas. 53 mil pessoas. 1.000 pessoas estão vendo. 17 mil pessoas estão vendo. 1.300. Enfim, é 210 da Globo. Gente, no final do dia, eu acho muito complicado fazer qualquer análise nesse momento para entender, porque o pessoal, no final do dia, tá lidando só com militância de internet. Eu acho que ontem foi o dia da briga da militância da internet. Briga da militância da internet. Eu acho que o resultado de tudo que tá acontecendo, o resultado político disso daí, né, com consequência na sociedade brasileira, eu acho que muito vai passar por como nessas bolhas politizadas, pessoas que participam da polarização política, como eles vão conseguir abordar o tema junto a uma população que, querendo ou não, é aberta à subjetividade. Mas será que a subjetividade e a forma como vai ser apontado vai ser maior do que a objetividade? Qual vai ser a objetividade que essas pessoas vão compreender do fato sobre a vida delas? Eu acho que passa por aí. Mas fica aí todo mundo na internet gritando, igual louco. Aí vem o Alckmin, né? Trump tá mal informado sobre Bolsonaro. Tá, realmente, tem um monte de gente que tá mal informado. Eu duvido que o Trump realmente saiba de tudo que aconteceu. Se soubesse, Ave Maria, era capaz de ter, enfim, né? Ter coisa pior. Assim como o Trump, tem muita gente no Brasil que tá mal informada. Como é que essas bolhas vão se mover? Eu não faço ideia. O que eu sei é que, sei lá, a história mostra que a população está cada vez mais insatisfeita com o que está acontecendo. Inclusive, ficou fora de ordem, lembrei agora, era aqui, ó, tá nesse tema, mas estava no final. A Atlas Intel fez uma pesquisa que hoje, na opinião das pessoas, né, principais ameaças à democracia no Brasil, 42,8% das pessoas atribuem ao judiciário. Ao judiciário. Então, né, como que esse tema vai ser absorvido pela sociedade? Não sei. Eu acho que sim, como as grandes bolhas e as pessoas politizadas se moverem, vai ter um impacto nisso, mas vai esperar os próximos dias. Só não consigo crer que vai trazer louros para o Lula. Eu acho difícil. Perante o povão, eu acho muito difícil. Eu não consigo ver esse cenário. Posso estar errado também, né? Mas eu acho muito difícil isso daí. Mas vamos voltar. Quero voltar para a carta do Trump. O parágrafo do segundo para o sexto. Foi o segundo e sexto, não foi? Segundo e sexto, foi o segundo e quarto. Segundo e sexto. Coloquei eles ali de volta. De novo. Trump coloca como motivação para o que ele fez, isso está na carta, está escrito: ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres, violação fundamental da liberdade de expressão dos norte-americanos. Ele coloca isso como consequência. E depois, além disso, por causa dos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas norte-americanas. Bom, então Trump falou muito dessa questão da liberdade de expressão. E pegando o gancho no que eu estou comentando sobre como esses assuntos serão endereçados para as pessoas que não acompanham a política tão de perto, vamos ver 3 comentários de 3 figuras, assim, de renome. Um é Sérgio Moro, todo mundo conhece, né? Pelo amor de Deus, você pode não gostar dele, mas é um cara que tem renome. Não sei se é um renome bom, eu não gosto. Mas enfim.
A imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos contra os brasileiros é um grande erro, já que a balança comercial é equilibrada e até com vantagem para os Estados Unidos. Hora de atuar com diplomacia firme e serena para reverter. Lula não ajudou com seu anti-americanismo infantil. Deixe os diplomatas profissionais trabalharem, tá? Mas foi por quê, Moro? O Trump está colocando tarifa só pela questão comercial? A tarifa é injusta pela parte comercial? Foi isso que o Trump está comentando? O Trump está falando, não, estou colocando tarifa só porque a questão comercial é errada. É só por causa disso? Então, você vê que, curiosamente, a parte ligada à liberdade de expressão, eleições livres, questões jurídicas, o ex-juiz Sérgio Moro, um dos maiores... Lembra como é que fala? O Moro, ele estudou, fez doutorado, ele é o maior especialista sobre a Operação Mãos Limpas. E ele não comenta sobre essa parte. E ele não comenta. Você vai para o Caiado, que é ser candidato no que vem. E também ele vai lá e comenta muito do Lula, né? Lula não está fazendo nada fora do script, pelo contrário, segue a risca, que o Chaves fez na Venezuela, ao afrontar gratuitamente o governo americano. Lá, ao sofrer represálias, como as aplicadas agora ao governo brasileiro, Chaves resultou o Bolívar e conclamou enfrentamentos americanos em nome da soberania, veja o que aconteceu naquele país. Aqui, Lula, de caso pensado, declarou um conflito contra o Congresso Nacional, tenta deflagrar uma luta de classes entre ricos e pobres, depois de ter assaltado os aposentados e sair em ataque ao presidente dos Estados Unidos, que sempre foi nosso aliado. Com as medidas tomadas pelo governo americano, Lula e sua entourage tentam vender a tese de invasão da soberania, mas Lula não representa o sentimento patriótico do nosso povo, muito menos tem credenciais para defender a soberania brasileira. Lula se ajoelhou ao narcotráfico. Deus do céu. E quer de toda maneira se aliar aos países que são verdadeiramente tiranias sustentadas pelo ódio, corrupção e o terror. O que nos cabe fazer da gravidade do momento seria a criação de uma comissão de parlamentares da Câmara, do Senado, com a missão de abrir diálogo com o governo americano, esclarecer ao povo que não confunda as relações do Lula com o pensamento do povo brasileiro. Mas então, mas foi só do Lula, Caiado. E a parte, Caiado, das eleições livres, da liberdade de expressão, dos ataques a empresas. Tem alguns... É engraçado, né? Assim, por mais que você possa depreender que tá falando do Bolsonaro, como fez a mídia internacional, nem do Bolsonaro, o Bolsonaro falou. Assim como o Moro também não falou. Mas o que tá no papel, ele tá falando, não, o motivo é esse. O motivo é esse. Tá bom, né? Tá bom. O Tarcísio também comentou sobre o tema. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender censura e agredir o mau investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Diferentemente dos outros, mas ainda assim, né? Bateu na trave. Mas pelo menos, assim, o goleiro agarrou. Mas pelo menos chutou no gol, não isolou a bola. Pelo menos o Tarcísio fala, né? Defender a censura. Mas botou lá mas botou. Então, assim, no meio dessa discussão toda, eu acho que... Não sei, né? Eu não sei, mas... Como eu digo, né? Eu acho que as pessoas da direita querem que entendam a dor que eles sofrem, das pessoas da direita, que é o quê? A falta de liberdade de expressão. E eu acho que essa falta de liberdade de expressão, né, que é ligada à questão da censura, eu acho que as pessoas da direita querem que se comente sobre isso. Então é isso, né? Então é isso. Acho que, não sei. O debate público ainda não contempla, em sua grande maioria, essa situação. Mas vamos lá. Chegando na parte final, deixa eu só checar uma coisa. Sabia que estava fora de ordem. Pera aí. É para entender, para ter o arremate final. Sabia. Para chegar nos finalmente, o 9 de julho, por que é um dia simbólico? Meu golpista favorito, o Estadão. E aqui eu não tô sendo torcedor, nem tô fazendo, né, pirraça, realmente são golpistas. Tá no DNA do jornal. Nasceu para dar golpe. O Estadão quebrou primeiro já um protocolo. O Estadão publica seus editoriais diariamente às 3 horas da manhã. Todos os dias. Não tem editorial antes disso. E
editorial é uma coisa que normalmente você planeja. Dificilmente você comenta do assunto do dia, ainda mais quando o assunto acontece no final do dia, depois do meio-dia. Existe um planejamento dos editoriais. Normalmente ele vai, o grande assunto assim, ó, teve a decisão do marco da internet, foi o assunto do dia seguinte. Porque ele vem lá o dia seguinte, tem tempo, é só sentar, escrever e produzir o texto. Não, o Estadão ontem fez questão de escrever um editorial. Ontem. E publicado ontem ainda, dia 9. Uma data amarga para o Estadão. A gente vai falar disso. Coisa de mafiosos. Deixando meu lado torcedor agora, viu? Nossa, como me deu prazer, sabe? Eu senti Júlio de Mesquita filho e Júlio de Mesquita pai se debatendo assim de raiva no caixão, né? Que ambos já não estão mais vivos. Mas bem pregado. O presidente americano, Trump, enviou carta para o Lula para informar que pretende pôr tarifa de 50%, né? Blá. É confusão e exclamações, frases desconexas e argumentos esquizofrênicos na mensagem, né? Já começou a destilar o ódio. Depreende-se de que Trump decidiu castigar o Brasil em razão dos processos movidos contra Bolsonaro pela tentativa de golpe. Depreende-se isso. E também por causa de ações do Supremo contra empresas americanas que administram redes sociais tidas pelo Supremo como abrigos de golpistas. Não há outra conclusão a se tirar dessa mixórdia. Trata-se de coisa de mafiosos. Trump usa a ameaça de impor tarifas comerciais ao Brasil para obrigar o país a se render às suas absurdas exigências. Antes de mais nada, os Estados Unidos têm um robusto prático com o Brasil, é todo aquele papo, né? Ademais, Trump pretende interferir diretamente nas decisões do judiciário brasileiro, sobre o qual o governo federal, destinatário das ameaças, não tem nenhum poder. O governo Lula não tem nenhum poder no judiciário brasileiro. Nenhum. Pelo que o Estadão já escreveu em editoriais, pelo que jornalistas do Estadão escrevem, sobre notas de bastidores, inclusive para o caso das emendas, eu não sei. Talvez isso não seja um consenso. Mas tudo bem. Não vou ficar pirraçando por causa disso. Aí segue. Ao exigir que o governo brasileiro atue para interromper as ações contra Bolsonaro, usando para isso a ameaça de retaliações comerciais gravíssimas, Trump miscui-se de forma ultrajante em assuntos internos. É verdade que Trump não tem o menor respeito pelas liturgias e rituais das relações entre estados, mas mesmo por seus padrões, a carta endereçada ao governo brasileiro passou de todos os limites. Fala do Bolsonaro, né? Passou de... Rapaz, pra quem dizia que o cara não ia mexer uma palha... A reação inicial de Lula foi correta. Em postagem nas redes, Lula lembrou que o Brasil é um país soberano, que os poderes são independentes. E que os processos contra o golpista são de inteira responsabilidade do judiciário. Tá bom. E também corretamente informou que qualquer elevação de tarifa será seguida de elevação tarifária brasileira, né? Pela reciprocidade. Trump falou, o que você botar, eu vou botar 50 a mais. Vamos ver até onde vai isso daí. Esse espantoso episódio serve para demonstrar como, se ainda houvesse alguma dúvida, o caráter absolutamente daninho do trumpismo e, por tabela, do bolsonarismo. Para esses movimentos entre os Estados Unidos e do Brasil são confundidos com os interesses particulares de Trump e de Bolsonaro. Não se trata de América em primeiro lugar, nem de Brasil acima de tudo, e sim dos caprichos e das ambições pessoais desses irresponsáveis. Será que é só isso que está acontecendo, Estadão? Você, Estadão, criador do termo gabinete do ódio, será, Estadão, que é só isso mesmo? Diante disso, é absolutamente deplorável quem ainda haja no Brasil, quem defenda Trump, como recentemente fez o governador de São Paulo, Tarcísio, vestiu o boné do MAGA e cumprimentou o Trump depois que fez suas primeiras ameaças ao Brasil por causa do julgamento de Bolsonaro. Vestir o boné do Trump hoje significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Caso o Trump leve adiante sua ameaça, Tarcísio e outros políticos embevecidos com Bolsonaro, com o presidente americano, terão dificuldades para se explicar com setores produtivos afetados. Será mesmo? Eis o mal que faz o Brasil irresponsável com o Bolsonaro, com a ajuda de todos os que lhe dão sustentação política com vista a herdar o seu patrimônio eleitoral. E aí termina falando que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump, de Bolsonaro e de seus associados liberticidas. E que aqueles que são verdadeiramente brasileiros, seja qual for o partido em que militam, não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonham os ideais da democracia. Ideais da democracia é tipo a prisão do Felipe Martins, Estadão? E você tanto criticou?
Os ideais da democracia, Estadão, é o artigo 19 que você tanto criticou, Estadão? Os inquéritos intermináveis que você tanto criticou, Estadão? Quais são os ideais da democracia, Estadão? Mas eu falei, é uma data simbólica. O Danilo Thomas comentou sobre isso já hoje. O dia já tinha virado. Já era 00:57. O mais irônico é isso ter acontecido no dia da Contra-Revolução de 1932. E hoje, entendendo um pouco mais de Brasil, entendendo como se deram os fenômenos, como realmente se deu a queda do Império, as articulações da elite liberal paulista, aquela elite podre, oligárquica, focada em commodities, a elite do atraso, que nunca se interessou por industrializar o país. E você vê que hoje o Brasil está no ramo das commodities, não sai disso, né? E atrás a questão do rentismo. Essa turma se uniu, derrubou o Império, governou a República Velha em toda, até que primeiro tomou a primeira paulada, que foi a Revolução de 30. E eles tentaram se reorganizar para depor o governo Vargas, e aqui não é sobre o governo Vargas ser bom ou ruim, mas eles não conseguiram. Eles perderam, mas como eles são donos dos meios de comunicação e da história, eles chamaram a derrota deles de Revolução Constitucionalista, que não tinha nenhum interesse por nada de Constituição, de democracia, nem nada. Eles só queriam voltar ao poder. Tanto que essa questão, se eu não me engano, só virou feriado no Brasil, o 9 de julho, em São Paulo, em 97, no governo tucano. O que mais ilustra a elite podre, a elite liberal paulista podre do que os tucanos do PSDB. A Contra-Revolução, né? A Contra-Revolução, como eles falam, 32, começou no dia 9 de julho, levou 85 dias. E realmente marca o fim de um período do domínio dessa elite que depois voltaria. Como voltou? Primeiro voltou associada a governos, em especial durante o regime militar, até que realmente tomou conta aí depois da redemocratização, e a gente está lidando com ela hoje de novo. Onde o Estadão tem um papel central, tanto no golpe de 89, né, 1889, tanto no golpe de 32, tanto no golpe de 64. Tá para nascer um veículo mais golpista neste país, fundado para dar golpe. E aí eu pedi pro ChatGPT falar sobre isso, né? ChatGPT, escreva uma explicação de por que 9 de julho de 32 foi a derrota da elite liberal paulista, conhecida como o sistema da época. Será que estamos diante de um ciclo que se repete? Será que podemos estar diante da tentativa da elite liberal tomar o poder e dessa vez perderem, 85 dias depois? A data 9 de julho de 32, marco da eclosão da Revolução Constitucionalista em São Paulo, representa não apenas o início de um movimento armado, mas também a derrocada política da elite liberal paulista, conhecida informalmente como o Sistema, um grupo composto por oligarquias agrárias, principalmente cafeicultoras, que dominavam a política brasileira desde o final do século XIX. Qual o produto? Um dos produtos que os Estados Unidos querem ou não importa do Brasil? Café. O que é que a gente começa o vídeo comentando de problemas de, sei lá, de venda? Carne bovina. Então você vê que o cenário é até similar, né? Da turma aí que, enfim, tá chorando. Essa elite havia estruturado um modelo político baseado na alternância de poder entre São Paulo e Minas, a chamada República do Café com Leite, que mantinha os interesses econômicos e políticos das oligarquias rurais preservados. No entanto, a Revolução de 30, liderada por Vargas, rompeu com esse arranjo. Vargas chegou ao poder com apoio de setores militares, das oligarquias dissidentes, de grupos urbanos emergentes como a classe média e operários. Quem são as bases que hoje apoiam a direita, na maior parte do tempo? Eu acho que é a minha classe média, né? Uma parte da oligarquia que é dissidente, não faz parte do mainstream, não faz parte do grupinho seleto dos campeões nacionais, não tem assento na Faria Lima. Tanto que vocês conhecem até por nome, né? O empresário quando é mais à direita, e vocês veem como é que eles são tratados pelo sistema. E alguns setores militares, e não são setores, e não fosse da cúpula militar. A cúpula militar sempre teve um sentimento pró-sistema. Essa é a história do Brasil. Foi principalmente a questão dos tenentes, o baixo escalão. Qual a percepção que vocês têm, inclusive, das Forças Armadas hoje? A história é engraçada, né? A história do Brasil realmente é engraçada. Parece que as coisas são cíclicas. Não sei qual será o desfecho dessa vez, mas a elite paulista, que havia sido alijada do poder com a deposição de Washington Luiz e o impedimento da posse de Júlio Prestes, não aceitou pacificamente essa nova ordem. A Revolução de 32 foi o último grande esforço da elite paulista para retomar seu lugar no comando da política nacional. Mas, ao contrário do que o discurso oficial propagava, o desejo por uma nova Constituição, né?
Ao contrário do que eles fingiam, o movimento também buscava restaurar o controle sobre o Estado brasileiro, sob uma roupagem legalista. Controle, né? Muito bonitinho o discurso, mas por trás tinha algumas coisas. A derrota militar do movimento, portanto, simboliza a queda definitiva do velho sistema liberal oligárquico paulista, ainda que Vargas posteriormente tenha convocado eleições, promulgado a nova Constituição em 1934, ela foi feita sob nova hegemonia. O antigo poder das oligarquias estaduais, especialmente São Paulo, foi quebrado. O Brasil entrava em uma nova era. Centralização política, intervenção federal nos estados, acessão de Projeto Nacional de Desenvolvimento autoritário. Assim, 9 de julho de 1932, embora celebrado em São Paulo como símbolo de bravura, também representa historicamente o fim do domínio da elite liberal paulista sobre a política nacional. A derrota do antigo sistema frente às transformações do século XX. Estamos agora o quê? 68? Deixa eu ver. 93 anos depois. 93 anos depois. 93 anos depois. E aí? Qual será o resultado disso? Não sei, realmente não sei. Realmente não sei mesmo. Mas enfim, né? Acho que eu tentei ao máximo, dentro das minhas limitações, tentar, gente, ver o que tá acontecendo, né, de tudo isso, sabe? Sem subir demais o tom, sem fazer piada demais. Tentando ser bem objetivo. Tentando olhar até, né, historicamente aí no Brasil, como as coisas acontecem, deixar de acontecer. A crise de 29 afeta o Brasil, afeta inclusive essa estabilidade do regime na época, a insatisfação dos operários da classe média, setores militares, isso aí ajudou a fomentar a Revolução de 30. É isso, né? E assim como o passado, assim como a Revolução de 30, assim como a República Velha, assim como o Império, e enfim, a história do Brasil toda, que a população brasileira não conhece as histórias da forma como deveria conhecer, pelo menos, né? Como eu acho que deveria conhecer. Você vê que mesmo nos dias atuais, as pessoas que estão vivendo hoje, elas realmente não entendem tudo que está acontecendo. Qual será o desfecho de toda essa confusão? Eu espero que o Brasil tenha dias melhores, viu? Porque, sei lá. Eu não fico feliz, gente, de coração, tudo está acontecendo. Eu não queria ver o Brasil passando por essa confusão, não. Não queria mesmo, velho. Queria que a galera botasse a mão na consciência, entendesse que tem coisa que não dá, velho. Pelo bem de todo mundo, velho. Baixa as armas, sabe? Levanta a bandeira branca aí, velho. Vamos ter um pouco de liberdade de expressão. Vamos fazer a coisa como ela deve ser, sabe? É muita injustiça. Eu entendo demais o lado da direita, né? Porque eu tô mais à direita. Mas eu entendo demais, sabe? A revolta das pessoas de tudo que vem acontecendo desde antes de Bolsonaro ser eleito. Porque a forma como as pessoas lidam com o país, lidam com a própria direita, desde antes da eleição de Bolsonaro, é um negócio que você fala, minha Nossa Senhora, viu? Para vocês serem injustos, vocês têm que melhorar muito, muito, muito pra gente poder falar que são injustos. E é isso. Eu vou dar play, vou mandar lá no Telegram todos os vídeos que eu dei play. Obviamente vai comentar todos os desdobramentos aí sobre esses casos aí nos próximos dias. E é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde, diferente do que aconteceu no passado, dessa vez tentaremos registrar a história para ficar mais fácil de relembrar no futuro, né? Para quem quiser. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!